por vir ao nosso encontro e selar os nossos ouvidos para a poderosa palavra, a qual irá adentrar sobre o nosso coração, nessa terra fértil, aonde dará bons frutos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Toma conta desta pregação. Toma conta de todo entendimento, de tudo aquilo que não compete ao nosso humano. Mas toma conta, Espírito Santo. Toma conta de nós nesta noite. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Quero aproveitar que o pessoal está de pé e já quero anunciar a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim: sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinará pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Amém? Pode se assentar? Irmãos, hoje nós vamos falar de pecado e salvação. Creio eu que aqui todo mundo é santo, né? Ninguém aqui tem pecado. Amém ou misericórdia? Eu, quando cheguei na igreja, a primeira impressão que eu tinha de quem pregava e quem estava aqui na frente era uma pessoa santa. Essa foi a minha primeira impressão. Mas depois eu compreendi que sem Deus é difícil ser santo. Sem estar na presença de Deus é difícil ser santo. Não tem como, é impossível. E para nós entendermos primeiramente o que nos diz pecado, nós precisamos compreender qual que foi o projeto de Deus na nossa vida. Que a palavra de Deus ela vai dizer em 1 Gênesis, capítulo 26, que fomos criados imagem e semelhança de nosso Deus, o nosso Criador. E a palavra diz assim que Deus é amor. E se Ele é amor, nós temos que ser a imagem e semelhança dEle. Então o nosso chamado, o projeto de Deus para a nossa vida, habitando neste mundo, é simples. Compreender que nós somos chamados para amar. É aquilo que diz o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí a palavra, ela vai nos dizer o significado da palavra imagem dentro das Sagradas Escrituras. Ela significa sombra original. E aí quando nós olhamos a sombra original, eu particularmente entendo que não tem como ser
o próprio Criador. É por isso que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Ele veio para dar o exemplo para nós. Ele veio dar o exemplo de que ser imagem e semelhança do Criador, o próprio Deus, Ele conseguiu fazer aqui na terra. E aí nós nos perguntamos, e por que nós não conseguimos fazer com que aquilo que Jesus fez aqui na terra? Porque Ele é santo. Nós somos frutos do pecado. Todos conhecem que quando Adão foi criado por Deus, a figura ser humano ali, constituído por um homem, por um ser divino, pedindo simplesmente para que ele obedecesse. E quando se trava uma batalha espiritual, onde muitas vezes nós queremos vencer com o físico, nós caímos. Porque não se trata de força, mas sim da alma. E aí nós vamos entender que Adão foi feito por Deus, tirado da costela, como todo mundo conhece a história. Porque Deus viu que o homem estava só, Ele não achou que o homem se sentiria bem sozinho, deu uma conciliadora, uma companheira. E aí, quando os dois ali estão juntos, é mais fácil para se corromper. Porque quem aqui já vivenciou uma experiência de oração, um propósito que você mesmo fez, onde você se sentia na graça, você se sentia à vontade, mas de repente quando você está com uma outra pessoa que não está na graça, uma outra pessoa que está totalmente longe da presença de Deus, é mais fácil se corromper do que você santificá-la. Aquilo que o próprio Paulo disse, eu gosto muito dessa palavra, quando o profeta diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Para quem estava aqui no grupo sexta-feira, a palavra que eu dizia, que o diabo ele está ao nosso redor procurando a quem devorar. E aí nós vamos ver dentro das Sagradas Escrituras que quando Deus fala para o homem, não toca naquela, pode comer qualquer uma, mas não toque naquela que eu te mandar. E aí nós vamos ver que a serpente ela é astuta. Ela olha para o homem e diz: Deus disse aquilo porque Ele não quer que você seja semelhante a Ele, ou melhor, mais do que Ele. Ele não quer que você tenha poderes maiores do que Ele. Então a mulher cutuca o homem e fala: eu vou comer. Só que quando os dois caem em pecado, e acontece muito isso daí, já aconteceu talvez com você, de ir confessar e falar assim: meu padre, eu pequei porque assim, fulano é assim, assim, assim. E aí o padre te dá uma cotovelada, ele fala assim: você está aqui para falar do seu pecado ou do pecado dos outros? Não é assim? Tem padre que é assim. Quando Deus aparece, ele vê que os dois comeram o fruto que não era para comer, pela desobediência. O que acontece? Primeiramente Deus vai até o homem, Adão, e fala: por que comestes o fruto que eu pedi para não comer? Ele fala assim: foi a mulher.
jogando a culpa para ela. Mas, ou seja, já ouviu aquele ditado? Você não faz algo se alguém te obrigar, a não ser que ela te coloque uma arma na cabeça. Como se diz, quando um não quer, dois não faz. É mais ou menos assim. E aí o pecado, ele entra no mundo pela desobediência do homem. Então, o rompimento daquilo que Deus fez para o homem como aliança, ou melhor, o homem que estava próximo de Deus se resolveu se distanciar. E aí entra o rompimento. Quando se trata de pecado, irmãos, a primeira coisa que acontece para aqueles que estão na presença de Deus, quando nós cometemos um pecado, as vestes caem. A santidade que nós tanto almejamos em buscar, nos esforçamos, parece que já não tem mais. Por conta do pecado que nós cometemos. E aí, segundo, nós queremos viver no nosso querer, si próprio. Sabe o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente acha que vai conseguir vencer sozinhos. E aí fala assim, não preciso de um irmão não, eu sei que Deus é comigo. Só que dependendo do pecado que você caiu, sabe que quando você volta atrás, é uma legião de demônios te tentando. Não é apenas um demônio. Você é tentado 7 vezes mais do que você estava sendo. Porque quando você está na graça, é uma coisa. Ele te tenta, você cai e levanta. Cai e levanta. Mas quando você quer viver por si próprio e não quer buscar uma ajuda, ou seja, numa oração, ou chamar alguém para orar com você, é mais difícil. Porque muitas vezes Deus vai revelar para a pessoa que está do teu lado. E aí o pior de tudo, já aconteceu muito, eu falo aqui dentro, porque eu vivenciei e vi. Os mais antigos sabem quantos servos já passaram por aqui. Quantas pessoas já vieram neste grupo de oração, frequentava toda sexta-feira, e aí caiu no pecado. Sabe o que acontece? Primeiramente, cai as vestes. Depois quer viver por si próprio. E em terceiro, se esconde. Foi assim que aconteceu. Quando Adão descobriu que Deus estava chamando e ele estava nu, junto com Eva, eles se esconderam, porque sentiram vergonha de se apresentar diante de Deus. É isso que acontece com as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa foca no homem e não no Cristo. E aí a pessoa se afasta. Ela se sente envergonhada em voltar à igreja.
ela não volta mais ao grupo de oração. E quando ela não vem mais ao grupo de oração, ao passar do tempo, ela já não frequenta mais a missa. E aí, quando ela está longe da Eucaristia, é o pior de tudo. Porque grupo de oração não substitui Santa Missa. É o Calvário. É mais favorável você participar da Santa Missa do que você participar do grupo de oração. Não que você não possa participar, mas a Santa Missa não tem como substituir. É o próprio Cordeiro sendo imolado e entregue por nós todos os dias. Eu acredito que aqui na cidade de Limeira não. Eu acredito que na catedral sim, né, tem a missa todos os dias. Todos os dias. Na parte da manhã, todos os dias tem missa. Para alguns é mais difícil estar participando. Mas é o que nos sustenta de pé. E aí, em quarto lugar, entra o medo. Porque a pessoa começa a entender que ela vivenciava no grupo de oração, ela participava, ela vivia no grupo de oração, de repente ela não está mais com as suas vestes, ela quer viver por si próprio, ela se afasta do grupo, e quando ela não tem mais para onde correr, vem o medo. Por quê? Ou ela está em algum lugar, e ela ouve alguém falando, ou tocando no assunto daquele pecado em que ela caiu, e aí é como se estivesse jogando na cara. É isso que o diabo faz. Ele é acusador. João 10. Ele veio para matar, roubar e destruir. Assim como ele seduziu o homem e a mulher no início da criação, ele também tem os seus meios para nos seduzir. Então a pessoa, ela fica com medo, apavorada, porque a primeira impressão que ela tem: se eu morrer, perdi a minha alma. E aí, depois disso vem o sofrimento e as dores. E aí, virando, em sétimo lugar, vem as brigas, ciúmes, mágoas, ressentimentos, assassinatos, mentiras. Tudo aquilo que a gente deixou para trás, começou a viver uma vida nova, de repente começa a voltar, cada vez pior. É ou não é assim que acontece? Quando nós nos afastamos da presença de Deus, é tão mais fácil para nós e agradável fazer com que nós vivemos para a vontade daquele que quer nos seduzir. E aí eu olho para dentro das Sagradas Escrituras, eu vejo... Ainda bem que o irmão deu aqui, senão eu ia quebrar o cabo do microfone. Eu olho para dentro das Sagradas Escrituras, eu vejo a figura de Davi. Quando Davi, por sua vez, como rei, sabendo que ia mandar o seu exército para uma guerra, ele já está sendo seduzido pela antiga serpente. Porque, primeiramente, ele planejou, ou melhor, ele viu da sacada a mulher do soldado, atraente, bela e formosa, como se ele olhasse e dissesse assim:
é muita areia para ele, para mim, não. Então, quando ele sabe que é a mulher de um dos seus soldados, ele manda o seu soldado para a batalha, colocando ele na linha de frente. Por quê? Ele sabe que o primeiro dificilmente escapa. Então ele usou da cobiça, do assassinato, desobedecendo à vontade de Deus, por uma sedução. É assim que o diabo age. E aí, o mais importante de tudo, aquilo que vai dizer em Salmo 50, o arrependimento do homem. Davi soube, entendeu, compreendeu que ele errou. E aí entra a passagem de 1 São João. Isso aqui, que ninguém aqui tem pecado, está escrito: se disseres que não tens pecado, está enganando a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí, irmãos, entenda o que eu quero dizer. Essa noite para mim foi difícil porque o meu filho está com catarro. Ele tem 1 ano e 2 meses, então ele está com muito catarro no pulmão. E ele não está conseguindo dormir direito. E aí essa noite ele acordou por volta das 3 da manhã. Eu acordo às 4h40 para trabalhar. E como minha esposa está grávida, ela não pode pegar ele. Eu tive que acordar para pegá-lo. E aí quando a gente pega e vai tentar fazer ele dormir, eu fui tentar colocar ele no berço, ele não quis. E eu falei, o único jeito de fazer ele dormir é levar ele na cama para dormir com a gente. E aí eu fui e coloquei ele na cama para tentar dormir com a gente. Mesmo assim, ela percebeu que o nariz dele estava muito trancado. E ele estava ofegante e não conseguia respirar. E aí, para quem é mãe e pai, aqui vai entender o que estou falando. Se fosse possível, você não tomaria a dor do teu filho? Você não falaria assim: Senhor, passa toda essa secreção para mim, esse catarro, enfia aqui no meu nariz que eu sou mais forte que ele não consegue. Passa para mim. Não dói, não é angustiante? Não machuca? Agora imagine como Deus se sente quando nós o fere. Quando nós pecamos. Imagine se nós tendo filho e passa por isso, sendo pai ou mãe. Imagine Deus que é o Criador e nós agora somos filhos, porque antes do batismo nós éramos criatura, agora somos filhos de Deus. Imagine como que o Criador se sente quando nós o ferimos. É triste, não é? Aí eu peço para você olhar para o irmão do teu lado e fala assim para ele: Deus não desiste de você. Deus nunca desistiu do homem. Por mais que o homem desobedeceu,
por mais que o homem o feriu, por mais que nós o ferimos, por mais que nós o machucamos, por mais que nós o flagelamos, por mais que nós fazemos tantas coisas que não agradam ao coração de Deus, Ele não desiste de mim e de você. Mas de uma coisa é certa, eu e você desiste dele. Direto. É ou não é? E sabe por que Deus não desiste de mim e de você? Porque está escrito em João 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna e abundância. É por isso que Jesus veio à terra, para nos salvar e nos lavar do pecado. Aquilo que vai dizer em Isaías, que ninguém é capaz de morrer por alguém. Você seria capaz de dar a sua vida por uma outra pessoa, sim ou não? Não seria. Se você não sabe nadar e você vê alguém se afogando, você vai pular para salvar aquela pessoa? Não, porque você vai morrer junto. Mas teve um homem que foi capaz. Um homem que veio nos trazer a salvação e fazer nova todas as coisas. Um homem que veio nos ensinar que quando nós levamos um tapa de um lado, para que nós possamos oferecer o outro também. O homem que pede para que quando uma pessoa te pede uma roupa, para que você dê também a capa, empreste tudo e dê de todo o teu coração. Mas sabe o que mais nos fere? E o que mais nos deixa se aproximar da presença de Deus? Lembra que eu falei de Davi? Ele cometeu tudo que ele tinha que ter cometido. Ele feriu Deus, levando os seus soldados, sabendo que ele ia morrer e ia ficar com a mulher dele. Mas depois ele se arrependeu. O arrependimento do homem veio do coração. E sabe por quê? Muitas vezes nós não conseguimos nos aproximar inteiramente de Deus. Sabe por quê? Sabe aquela pessoa que te machuca, aquela pessoa que te fere, aquela pessoa que às vezes falou alguma coisa para você e você não gostou? Você diz por fora que a perdoou e não tem mais mágoa, mas no fundo ainda tem algum ressentimento. No fundo ainda tem alguma coisa. É como uma pessoa que agora está casada ou está namorando, ela está agora com o atual ou com o atual, e aí de repente vê a ex, ou o ex. Aí, o ciúmes fala mais forte, porque um cutuca o outro, assim, aí, a mulher mais ciumenta, né? Ela cutuca o homem e fala assim: por que você está olhando? Só que muitas vezes nós não compreendemos. Não é porque não deu certo um relacionamento que eu tenho que odiar a pessoa, que eu tenho que a tratá-la má. Não é porque eu não estou junto mais. E se um dia aquela pessoa precisar de ti? E se um dia aquela pessoa te ajudar? Entende? Então, por coisas pequenas, por coisas bobas, nós guardamos ainda ressentimentos, mágoas, frustrações. Às vezes o seu patrão falou alguma coisa para você que você não fez certo, você não gostou. Você
Até vai trabalhar, mas com a cara emburrada. E aí isso vai fazendo com que nós nos afastamos aos poucos. De pouquinho em pouquinho, porque da mesma maneira que Deus tem os seus meios para trabalhar, o diabo também tem. Ele vai jogando uma sementinha de pouco em pouco. De pouco em pouco para nos afastar de Deus. E para nós permanecermos na presença dEle. Não existe outro caminho. Jesus é o pão da vida. Jesus é o único caminho. A nossa salvação está em Jesus. A nossa vida tem que estar no centro de Jesus. O nosso coração tem que estar entrelaçado com o coração de Jesus. O nosso sangue tem que correr com o sangue de Jesus. A nossa família tem que ser entregue para Jesus. Por mais que doa, por mais que fira, por mais que é difícil a pessoa vir, a pessoa não buscar, mas ela tem que estar no centro de Jesus. Porque Ele é a nossa salvação. E não tem outro que pode nos salvar. Até Nossa Senhora, que é mãe de Jesus, não quis aparecer tanto, pedindo para os discípulos: fazei tudo o que Ele vos disser. Entendeu que sem Ele não tem como nós nos salvar. Não tem como seguir o nosso caminho. Não tem como nós seguir o nosso trabalho. E o nosso chamado de amar. É fácil amar, sim ou não? Não é fácil. Só que entenda uma coisa. Jesus, ele disse assim: ame os teus inimigos e ore pelos que te perseguem. Amar quem está próximo já é difícil, imagine quem é inimigo. Imagine quem é teu inimigo. E para quem estava aqui sexta-feira, lembra-se que eu disse: o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Que nesse dia de hoje nós possamos, para que Jesus venha nos lavar, tirando de nós todo o egoísmo, tirando de nós toda a vaidade, toda a superação, porque nós não somos nada sem Ele. Nós não somos capazes de dar um passo sem Jesus. Porque Ele veio para fazer nova todas as coisas. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas sobre aquilo que eu li aqui, talvez você possa até dizer: eu não sou mais digno de frequentar a igreja. Porque muitas vezes ali eu consigo viver na presença de Deus, mas quando eu saio dela, eu não consigo. Quando eu estou em casa, parece que é mais difícil ainda. Lembra-se, o ouro ele é provado no fogo. E muitas vezes Deus vai nos permitir passar por isso, por essas provações, porque há um processo.
Nós não podemos subir esse degrau sem primeiro pisar o pé naquele que está abaixo. De degrau em degrau nós vamos subindo. O processo é longo. É longo. Mas Ele nos garantiu uma coisa: permaneceis firmes, inabaláveis, e revesti-vos da armadura de Deus. Porque não tem mal algum que resista. Não tem. Uma vez que ele o venceu o mal, nunca mais ele o perderá. E se nós vivermos com ele, vamos vencer.